Falando sobre um pouco a biografia de João Calvino, o pai de João Calvino chamava-se Gerard Calvin. Ele era um bispo e advogado na cidade de Noyon, leste da França. João Calvino, ele nasceu em 10 de julho de 1509, um pouco antes da Reforma Protestante, que foi em 1517. Aos 12 anos de idade, João Calvino, ele foi estudar latim e teologia aos 12 anos de idade, isso mesmo. Naquela época, as crianças já começavam a estudar estudos muito profundos, desde pequeno. Então ele foi para um colégio chamado Collège de Montaigu, um colégio francês, que estudaram outros grandes expositores, como Inácio de Loyola, que é o fundador da seita chamada Jesuítas. Também estudou ali o Erasmo de Roterdã, que era um teólogo e filósofo humanista. E essa escola era famosa pela sua rigidez. Os alunos ali eram educados de forma rígida. Talvez por isso Calvino ele é conhecido por ser um homem zeloso, principalmente com a palavra de Deus. Em 1529, Calvino ele foi para Orleans, ainda na França, estudar direito. O pai dele teve forte influência nessa programação dele para poder estudar direito. O pai dele dizia a ele que a ciência das leis torna normalmente ricos aqueles que se debatem com ela. Ou seja, quem debate com a lei, quem discute as leis, normalmente torna-se rico. Era o que o pai de Calvino dizia a ele. Por isso que Calvino foi estudar direito. Em 1532, Calvino se tornou doutor em direito. Só que esse não era o objetivo de Calvino. Ele apenas estudou direito pelo pedido do pai. Em 1533, então, Calvino se converteu ao Evangelho. E ali ele foi influenciado pelo seu primo, Richard Olivetan, que converteu aí João Calvino ao Evangelho. E a partir daí, Calvino começou a estudar as Escrituras, trazer temas polêmicos. Ainda em 1533, ele participou de um discurso do novo reitor da Universidade de Orleans, chamado Nicolas Cop. Esse reitor, ele proclamou ali um discurso protestantista, ali numa escola, uma universidade que normalmente era católica. E ali, por conta desse discurso, os dois, tanto Nicolas Cop quanto Calvino, foram expulsos da cidade de Orleans, uma cidade que tinha um viés mais católico, da igreja católica. Dito isso, Calvino expulso, foi para a cidade de Genebra, sua primeira passagem pela cidade de Genebra. A cidade de Genebra, ela fica na Suíça, né? É um importante território ali da Suíça, uma das cidades mais importantes da Suíça. E ali Calvino ele fez amizade com um homem chamado Farel, que era um dos líderes da cidade. Farel era um protestante. E junto com Farel, Calvino começou a fazer reformas naquela cidade que vivia o auge do protestantismo. Ali, ladrões, assassinos, idólatras foram expulsos da cidade. Calvino começou a implementar ali umas regras bíblicas. Começou ali todo domingo, no horário do culto, os comércios eram fechados e a cidade se pautava toda na igreja. Só a igreja naquele mesmo horário poderia estar em funcionamento, e ali o evangelho foi pregado, diversas reformas foram implementadas naquela cidade. Mas toda a revolução, ela acaba criando algumas inimizades, e não foi diferente com Calvino. Tanto é que se levantaram alguns inimigos contra Farel e contra Calvino. Os revolucionários
ali de Genebra. Esses inimigos se tornaram líderes da cidade por meio de uma eleição e logo se levantaram contra Calvino e Farel e impediram que eles pudessem pregar o evangelho, pregar o protestantismo ali na cidade de Genebra. Calvino então se viu forçado a sair da cidade e partiu para Astraburgo, na França, voltando para sua terra natal. Em Astraburgo, Calvino ali liderou uma pequena igreja de alguns protestantes franceses. E ali também teve uma grande revolução na cidade francesa. Se casou também nessa mesma época com uma viúva chamada Idilete. E ali implementou as reformas em Astraburgo, foi pregando, palestrando na cidade, até que em 1540 esses inimigos de Calvino foram depostos, porque os cidadãos ali de Genebra começaram a ver que os líderes estavam sendo simpatizantes das cidades rivais de Genebra. Então esses líderes, que eram inimigos de Farel e Calvino, foram depostos da cidade. Os síndicos, que são chamados de síndicos, são líderes de Genebra, foram eleitos. E esses síndicos, eles eram simpatizantes de Calvino e de Farel, e tornaram a chamar novamente Calvino para a cidade de Genebra. Só que Calvino dessa vez chegou com outros status. Calvino chegou em Genebra com poderes, tanto no âmbito político quanto no âmbito religioso. E as reformas que na primeira vez já foram intensas, na segunda vez então aí foram mais intensas ainda. Tanto é que Genebra, após a segunda vinda de Calvino, ficou conhecida como uma teocracia. O que é uma teo? Teo, Deus, cracia, governo. Ou seja, um governo de Deus. Calvino então tirou ali um instituto jurídico da cidade de Genebra. A norma jurídica de Genebra começou a ser a Bíblia. A Bíblia era a norma jurídica de Genebra. Então qualquer cidadão que infringisse ali qualquer norma bíblica era punido. Então a norma de Genebra era bíblica. Por isso que ficou conhecida como uma teocracia. Calvino, nessa mesma época, lançou uma obra chamada Catecismo da Igreja de Genebra, a forma de educar as crianças no cristianismo. Ou seja, desde a meninice, desde a pequenice, as meninas, ou os meninos, as meninas também, já eram criadas conforme o Evangelho. Elas aprendiam desde pequeno como eram os rudimentos do Evangelho. Também Calvino, nessa mesma época, lançou as chamadas Institutas da Religião Cristã, conhecida como as Institutas de Calvino, uma obra com 80 capítulos em 4 volumes. Calvino também era membro do consistório. O consistório era um lugar onde havia vários juízes que julgavam causas que infringiam as normas bíblicas. Inclusive, houve um fato interessante nessa época. Algumas mulheres, elas foram pegas dançando em praça pública, estavam apenas dançando. E aí elas foram levadas ao consistório para ser julgadas, só porque estavam dançando. E essas mulheres foram apenadas com prisão, ou seja, pena de reclusão, porque estavam dançando na cidade de Genebra. Tamanha era a rigidez da cidade e a norma jurídica implementada por Calvino. Elas foram presas. Por conta disso, levantou-se aí um movimento contra esse regime, essa ditadura, se assim podemos dizer, de Calvino. Só que essa oposição não durou muito tempo. Inclusive um dos líderes dessa oposição, chamava-se Jacques, ele foi torturado e posteriormente morto por conta dessa oposição contra o reformador Calvino.
A morte de Calvino. Após isso, Calvino ele ficou muitos anos liderando ali Genebra, né? E ele gostava muito, uma curiosidade sobre Calvino, ele gostava muito de estudar as escrituras no lago de Genebra. Ele pegava ali uma cadeirinha, sentava, observava o lago, estudando as escrituras, e ele tomava uma taça de vinho enquanto estudava as escrituras. E ele morreu, meus amados irmãos, em 27 de maio de 1564. Calvino ele tinha muitas enfermidades, ele tinha hemorragias constantes, enxaquecas constantes, tinha pedra nos rins, teve gota. Então, devido a esse acúmulo de enfermidades, ele acabou falecendo. Tanto é que muitas vezes ele tinha que ser carregado até o púlpito para poder ali pregar ou trazer um sermão. Então, decorrido a essas diversas enfermidades, Calvino ele acabou falecendo. Uma coisa importante, Calvino ele era um homem muito humilde e muito zeloso com a palavra de Deus. Antes de ele morrer, ele disse que na sepultura dele, ele não queria que nem o nome dele fosse escrito. Ele dizia que ele não merecia nem o seu próprio nome. Tamanha humildade que ele tinha por reconhecer que ele era um homem miserável e dependia da misericórdia de Deus para poder sobreviver. Calvino ele é um homem pós-reformista, né? Ele é um líder aí da segunda onda da reforma protestante. Vamos correr um pouco aqui, meus amados irmãos. Calvino ele é o segundo líder da reforma protestante. O primeiro nós conhecemos que é Martinho Lutero, né? E o segundo aí, líder da segunda onda da reforma protestante é João Calvino. Mas antes de nós sabermos por que ele foi um líder da reforma protestante, é bom nós entendermos o que foi a reforma protestante. Vamos aqui fazer uma pequena ressalva no que foi a reforma protestante, né? No século XV, o Papa Leão X, ele se lançou a um empreendimento. Ele queria construir ali a Basílica de São Pedro. Ele acreditava que os ossos do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo, eles poderiam estar ali na Basílica de São Pedro. Mas a Igreja Católica ela não tinha condições suficientes para propor essa reforma. Então ela se lançou uma prática chamada indulgência. O que é a indulgência? Às vezes na reforma protestante as pessoas usam esse termo indulgência, mas não sabem o que é indulgência, né? Indulgência é uma prática que é a seguinte: a Igreja Católica acreditava ter um tesouro no céu por conta das obras de Jesus Cristo, das obras dos santos e das obras de Papa. Devido a isso, ela poderia dispor desse tesouro que estava no céu àquele que cometia algum tipo de pecado. Por exemplo, você cometeu aí um assassinato. O fato certo é você se arrepender desse pecado. Mas, por meio das indulgências, você seria perdoado desse pecado se você pagasse uma quantia em dinheiro. Isso era a indulgência. Então, cada pecado havia uma quantia a ser paga. Mentira, 5 moedas. Adultério, 6 moedas. Então, você era perdoado mediante um pagamento de algum valor. Isso mesmo. Isso que a Igreja Católica pregava naquela época. Por que ela pregava isso? Para poder construir a Basílica de São Pedro. Ela não tinha recursos, então ela aderiu às indulgências. Tanto é que os pregadores católicos daquela época, eles pregavam dessa forma: Santo Estevão foi apedrejado, São Lourenço foi queimado, São Bartolomeu sofreu o mais cruel dos suplícios. O que é sacrificar uma pequena quantia de dinheiro em comparação com o sofrimento desses mártires? Vossos pais e amigos estão gemendo nos tormentos do purgatório, e vós podeis livrar.
com uma pequena esmola, e não quereis fazer. As indulgências são os mais preciosos e sublimes dom de Deus. Era isso que eles pregavam. Acredita? Esse pregador se chamava Tetzel. Um pregador teólogo da Igreja Católica. E o purgatório, né? O purgatório, ele era um lugar aí intermediário, né? Eles criam que era um lugar que os homens, após morrer, eles deveriam ser purgados de seu pecado. Purgatório significa purificar ou limpar. A base bíblica deles está da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 2. Inclusive, vamos fazer uma pequena leitura para os irmãos entenderem. Se alguém puder ler, eu vou agradecer, tá bom? 1 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 12 ao 15. E labor. Pode ler, Renato. E labor, trabalhando com as nossas próprias mãos, sendo injuriados. Essa tradução é a... Agora, se algum homem sobre este fundamento edificar de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, estolho, a obra de cada homem se manifestará, pois um dia a declarará, porque este será revelado pelo fogo, e o fogo provará se o tipo da obra de cada homem, se a obra que algum homem edificou permanecer, ele receberá uma recompensa. Se a obra de algum homem for consumida, ele sofrerá perda, mas ainda assim ele será salvo como pelo fogo. Então o purgatório ele é um lugar de fogo e ausência de presença de Deus. Para nós é quase um inferno, né? Porque é fogo e ausência de presença de Deus. E eles acreditavam que esse fogo poderia purgar aquela alma. E após aquela alma ser limpa, ela poderia receber o galardão. Olha o tamanho da heresia, né, meus amados? Então era isso que a Igreja Católica pregava naquela época. Aí se revoltou aí, que nós conhecemos aí, Martim Lutero se revoltou aí, estudando as Escrituras, com esses ensinamentos da Igreja Católica, e no dia 31 de outubro de 1517, ele pregou ali na Igreja Católica as 95 teses contra a indulgência. Não é contra a Igreja Católica, são contra as indulgências. E aí ficou conhecida como o movimento da reforma. Vamos correr um pouquinho. Bom, então João Calvino, ele então aí liderou a segunda onda aí, se podemos dizer, da reforma protestante, que teve influências aí na França, com os huguenotes, que eram protestantes franceses, na Escócia, nasceu os presbiterianos, na Inglaterra, os puritanos, e posteriormente na Holanda. Inclusive, outro reformador chamado Zwinglio, ele também fez reformas ali em Suíça, mas para os suíços de fala germânica. Zwinglio, ele pregava ali a representatividade da Santa Ceia e pregava a inerrância das Escrituras. Agora vamos falar aí sobre a tulipe, ou tulipa em português, que são aí basicamente os 5 pontos do calvinismo, tema muito polêmico. Não é tulipa que não é o peixe. Não. Esses 5 pontos, eles foram levantados no Sínodo de Dordrecht, em 1618. Alguns teólogos ou discípulos de Jacobus Arminius, eles aí refutavam a teologia adotada pela igreja holandesa.
Devido a isso, teve que se convocar um sínodo, ou seja, uma reunião de teólogos para poder combater esses artigos trazidos pelos discípulos de Jacobus Arminius. E foi aí que nasceu os 5 pontos do calvinismo, por conta que a igreja holandesa adotava, quanto à soteriologia, o estudo da salvação, a igreja adotava os ensinos de João Calvino. Por isso nasceu os 5 pontos do calvinismo, refutando aí os artigos dos discípulos de Arminius, Jacobus Arminius. Os 5 pontos, ele começa aí com a total depravity, ou total depravação, ou depravação total do homem. E que é isso, depravação total? Após a queda de Adão, todas as faculdades morais e benéficas do homem foram contaminadas pelo pecado, de tal forma que é impossível que o homem dê uma resposta inicial a Deus. Até os calvinistas creem que essa queda de Adão, inclusive, afetou o livre-arbítrio do homem. Então o homem, ele é morto, é um ser humano morto espiritualmente, em seus próprios delitos e pecados. Base bíblica, Efésios capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Vamos ler para entendermos? Se alguém puder ler também. Capítulo 2, versículo do 1 ao 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então estávamos mortos aí, né? Filhos da ira. Paulo diz que éramos filhos da ira de Deus. Vamos ler também Romanos 3 e 10. Muito importante esse capítulo de Romanos. Eu vou ler, meus irmãos. Romanos capítulo 3 e versículo 10. Como está escrito: não há um justo, nem um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Então, segundo o calvinismo, estávamos aí mortos, homens que não tem como dar uma resposta para que Deus possa operar a salvação. Então o homem é totalmente depravado. Outro ponto do calvinismo, a unconditional election, ou eleição incondicional. Vamos lá, é bom, temos uma linha de raciocínio aqui bastante importante. A Bíblia fala que Deus predestinou homens para serem salvos. Se uma vez o homem ele é totalmente depravado, não há como ele dar uma resposta inicial a Deus para a salvação. Por isso Deus, na eternidade passada, se é assim que podemos dizer, né? Na eternidade passada, elegeu homens, muitos, não todos, muitos, para serem salvos. Por que ele teve que eleger? Porque o homem não poderia dar uma resposta a Deus. Então Deus deveria predestinar homens para serem salvos.
Mas aí os irmãos podem perguntar, mas essa predestinação, por que Deus escolheu muitos homens, né? Por qual que foi o motivo? Qual que foi o mérito? Não teve mérito, e o motivo, segundo o calvinismo, nos é oculto. Deus escolheu homens para serem salvos segundo a sua soberania e segundo o seu propósito. Essa é a premissa que os calvinistas acreditam. O homem, ele não é salvo pelas obras, nem mesmo salvo pela sua fé, porque a fé não parte do homem, é Deus que dá a fé ao homem, mas essa fé não é dada a todos os homens, é a chamada fé salvífica. Essa fé salvífica, ela não é dada a todos os homens, ela é dada aos homens que Deus predestinou. Vamos ler aqui um versículo que dá base para a eleição incondicional. Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. É o 5 também, né? Isso. Predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Entenderam? Segundo a beneplácito, a anuência, querer de sua vontade, Deus predestinou. Predestinou veio de uma palavra chamada prorizo, palavra grega prorizo, que significa marcado de antemão. Então Deus marcou os seus eleitos de antemão para que eles fossem salvos. Mas por que Deus escolheu uns e não escolheu outros? Porque Ele quis. Essa é a resposta calvinista. Vamos lá, Limited Atonement, ou expiação limitada. O que é expiação limitada segundo o calvinismo? Jesus, Ele morreu pelo mundo, mas eficazmente somente pelos eleitos. Ou seja, o sacrifício de Cristo é eficaz somente por aqueles que foram eleitos por Deus para a salvação. Base bíblica, Mateus capítulo 20, versículo 28. Se alguém puder ler também. Mateus 20, 28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. É em resgate de todos? Não. Em resgate de? Muitos. Então a expiação ela se restringiu àqueles que foram predestinados por Deus para a salvação. O sacrifício de Cristo, ele tem poder para salvar o mundo todo, mas eficazmente somente os eleitos por Deus. Outro ponto é o quarto ponto do calvinismo. Irresistible grace, ou graça irresistível. Vamos lá. Aquele que Deus escolheu para a salvação, em um determinado tempo, Deus ele vai chamar esse homem. E a forma de Deus chamar esse homem é por intermédio do Espírito Santo. Só que o homem, quando ele é escolhido por Deus, ele não rejeita esse chamado. A graça de Deus ela é irresistível. O homem não tem forças para poder resistir a esse chamado. Ele pode resistir até um determinado tempo, mas chegará o tempo, o momento escolhido por Deus, que aquele homem não vai resistir o seu chamado, porque ele foi escolhido por Deus para poder ser salvo. Então a graça de Deus ela é irresistível, não há como resistir à graça de Deus. E a gente tem vários exemplos na Bíblia também, né, meus irmãos, amados irmãos. A gente vê ali Paulo, né? Paulo, perseguidor da igreja, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. E Paulo indo para Damasco, perseguir os cristãos, a Bíblia vai dizer que ele é jogado ao chão, e Jesus se manifesta a ele dizendo: Paulo, Paulo, por que me persegues? Dura coisa é
recalcitrares contra os agrilhões. E Paulo cede. Por que Paulo não recusou o chamado? Paulo podia falar, não, Senhor, não, eu recuso esse chamado. Mas Paulo ali se rende à graça de Jesus, começa a pregar o Evangelho, fundando igrejas, escrevendo cartas. Então a gente tem exemplos aí bíblicos para poder dizer que quando Deus ele chama o homem ele não resiste àquele chamado. De alguma forma ele se rende, se joga aos pés de Jesus e diz, eis-me aqui. Quinto e último ponto do calvinismo, da tulipe. Perseverance of the saints, ou perseverança dos santos. Sabe aquele ditado que os calvinistas sempre dizem, uma vez salvo, salvo para sempre? É isso aqui, perseverança dos santos. Eu esqueci de falar da base bíblica da graça irresistível. É bom a gente ter a base bíblica, né? João 10 e 16. Quem pode ler, por favor? E eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A estas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Elas ouvirão a minha voz. Então as ovelhas de Cristo vão ouvir a voz de Cristo, e aí irão para o seu rebanho. Essa é a base bíblica da graça irresistível. Vamos lá, perseverança dos santos. Eu falei daquele ditado, uma vez salvo, salvo para sempre. O homem, após ele atender ao chamado do Evangelho, ele se converter verdadeiramente, ele não perde mais a salvação. Não perde, é garantida, porque o sacrifício de Cristo de fato foi eficaz. O sacrifício de Cristo ele é tão eficaz, tão eficiente, que o homem não pode perder a sua salvação. Ele vai sempre continuar perseverando. Por mais que ele caia, por mais que ele peque, por mais que ele erre, ele vai continuar perseverando da fé. Ele vai se arrepender, ele vai ali se entristecer, mas ele vai continuar perseverando na fé. Ah, Micael, mas aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Já eu sei que até viria essa dúvida, né? Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Como que a gente não perde a salvação se esse versículo bíblico diz isso? Mas aí a forma de interpretação é a forma do contexto. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia, está falando de salvação? Está falando de tentação. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia em mentira, cuide-se para que não caia em adultério, cuide-se para que não caia em algum tipo de pecado. Esse é o contexto daquele texto. Aquele contexto não está falando especificamente de salvação. Então, segundo o calvinismo, a interpretação para esse versículo bíblico é essa. Está falando em tentação. E a base bíblica desse ponto do calvinismo é Romanos capítulo 8, versículo 38, 39. É o meu versículo favorito dentro das Escrituras. O apóstolo Paulo ele diz assim, ó: quem nos poderá separar do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? E ele conclui dizendo: estou bem certo. Isso aí é uma convicção. Estou bem certo de que nem a morte, quando morrermos, nem a vida, enquanto vivemos, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o porvir, o nosso futuro, nem a altura, nem a profundidade nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus,
o nosso Senhor. Então nada, definitivamente nada pode nos separar do amor de Deus. É por isso que o homem não perde a sua salvação. Não é afirmação minha, é afirmação do calvinismo, tá bom? Vamos partir para a próxima. Vou dar uma lida aqui. Esses 5 pontos, eles começam na depravação total e terminam na perseverança dos santos. Só que há aí uma lógica nesses 5 pontos. Eles vão seguindo uma lógica. Eu vou ler para vocês poderem entender. Estes 5 conceitos são dispostos logicamente e são contingentes uns aos outros. Se o homem é totalmente depravado, depravação total, ele é incapaz de dar uma resposta inicial a Deus, como eu havia falado. Deus, então, deve chamar o homem à salvação através da eleição incondicional. Deus também faz provisão para aqueles às quais Ele chama, através da morte de Cristo, expiação limitada. E lhes assegura sua salvação pelo chamado eficaz do Espírito Santo, graça irresistível. E os mantém seguros a fim de que eles possam ter a vida eterna que Ele lhes prometeu. Perseverança dos santos. Então, tem aí uma lógica, os 5 pontos. Ele vai seguindo logicamente. Total, depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e, por fim, perseverança dos santos. – 19 minutos. Vamos lá. Agora vamos falar de Jacobus Arminius, ou Jacó Armínio. Biografia aqui bem rápida dele, irmãos. Nasceu aí em 10 de outubro de 1560. O pai dele se chamava Hermann, e um pastor chamado Aemilius começou aí a criar Armínio. Armínio, ele foi estudar na Universidade de Leiden, e lá ele foi ensinado por um calvinista. E é interessante que esse calvinista, que se chamava Teodoro, que ensinava Armínio, ele era genro de João Calvino. Era um calvinista ali extremado. E Armínio, ele era calvinista. Armínio era calvinista. Até que em um debate com um homem chamado Cornette, um teólogo, Armínio ali defendendo a estrutura calvinista, ele se rendeu ali aos diálogos, se podemos assim dizer, desse teólogo chamado Cornette, que era um teólogo mais pro lado humanista. E aí Jacó Armínio não teve ali argumentos para poder debater com esse teólogo, então Armínio começou a rejeitar ali as bases, as estruturas do calvinismo. Inclusive, Armínio ali começou a montar alguns escritos, reinterpretando aí algumas questões do calvinismo, e ele foi acusado até de hereges. E Jacó Armínio, ele inclusive foi para uma cidade chamada Haia, na Holanda, para participar ali de uma reunião para debater essas teses. Ele não pôde, ele esteve na reunião, mas teve que voltar com urgência, porque ele estava ali sofrendo de uma tuberculose. Inclusive, Armínio morreu de tuberculose em 1609, na cidade de Peterskerk, na Holanda. Após a morte de Armínio, ele deixou muitos escritos, porque ele era professor da Universidade de Leiden, na Holanda. Alguns de seus discípulos começou aí a pegar os escritos de Armínio. E, inclusive, um discípulo dele era um chamado Simon Episcopius. Esse discípulo de Armínio criou ali teses para bater o ensino da igreja
calvinista da Holanda, né? Que a igreja antigamente ela era estatal, ela fazia parte do governo, né? E a igreja ela adotou os ensinos de Calvino, como eu falei no início. E aí esses discípulos de Armínio, eles começaram a rebater essa doutrina do calvinismo. Por isso foi criado em 1618 o chamado Sínodo de Dordrecht, porque essas questões de Armínio criou muita polêmica na Holanda. Então a igreja calvinista ali foi obrigada a criar um sínodo para poder debater essas questões. Os arminianos foram convocados, entre eles Simon Piscopius, para lhe trazer as suas teses. Só que essas teses não foram agregadas para a igreja holandesa. Inclusive foram rejeitadas as teses dos arminianos, que são os 5 artigos dos arminianistas. Eles são conhecidos como os remonstrantes, esses discípulos de Armínios. Remonstrantes porque eles reinterpretaram e mostraram para a igreja da Holanda as teses de Jacobus Arminius. E aí, posteriormente, após a rejeição desses artigos de Armínio em 1619, eles foram perseguidos, alguns foram mortos também por defender essas teses. E o arminianismo ali, ele começou a se dissipar ali na Holanda. Só que toda a ideia, né? Lembra que o pastor o Leone disse aqui na aula de filosofia, toda a ideia ela causa efeitos, né? E essa ideia ela foi parar lá na Inglaterra, em Oxford. E John Wesley, todos conhecem o John Wesley, ele começou a estudar esses conceitos aí de Armínio e ele adotou uma teologia muito semelhante à de Armínio, né? John Wesley, ele é o fundador aí dos metodistas, né? Metodistas porque ele reunia aí amigos dele para estudar a Bíblia e foram apelidar esse clube que eles reuniram, se chamava de Clube Santo. E aí eles foram apelidados de metodistas, porque eles tinham um método para poder estudar a Bíblia. Então, por ter esse método de estudo da Bíblia, eles ficaram conhecidos por serem metodistas. Por isso nasceu a igreja metodista, por causa do método de estudar a Bíblia de John Wesley. Uma curiosidade aí para os irmãos, viu? Quando perguntarem... Isso, o pastor Renato complementando aí, ó, isso mesmo, são conhecidos como método. Por que metodista? Se alguém perguntar, aí vocês falam, John Wesley tinha um método ali de estudar a Bíblia, se reunia ele e os amigos dele, o Clube Santo, e estudava ali a Bíblia. São metodistas. Vamos lá, os 5 artigos dos remonstrantes. Primeiro ponto, vamos lá, os 5 artigos, né, de Jacobus Arminius. Eleição baseada sobre o conhecimento. Isso aqui é bom, irmão, isso aqui é gostoso da gente estudar. O calvinismo diz que Deus elegeu o homem pela sua soberania e propósito. O arminianismo, ele diz que Deus elegeu homens, mas de antemão, mas conforme a sua presciência, conforme a sua ciência de antemão, sua presciência, antes, ciência, conhecimento. Então, conhecimento antecipado. Deus olhou no corredor da história, esse aqui é um bom exemplo. Deus olhou no corredor da história, viu quem iria crer, e com base em quem iria crer, Deus predestinou essas pessoas. Entenderam? Então Deus viu quem ia crer, aquele que ia crer, ele viu lá no futuro, e esse que iria crer, Deus predestinou esse. Entendeu? Esse ponto tem base bíblica. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Peço que alguém leia também, por favor. Eleitos segundo a presciência de Deus, o Pai, através da santificação do Espírito, para a obediência
desobediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém. Então, eleitos segundo a presciência de Deus, o conhecimento antecipado de quem iria crer. Entenderam? Esses 5 pontos não são especificamente de Armínio. O que Armínio trouxe são os ensinos, os remonstrantes que criaram esses 5 artigos. Bom entendermos isso. Os remonstrantes são os discípulos de Jacobus Armínios. Expiação ilimitada. Calvinismo, como eu falei, ele crê que Deus morreu eficazmente para os eleitos. Só que os remonstrantes não. Os remonstrantes creem que Jesus morreu por todos, sem exceção. A oferta está para todos. Todos podem crer no Senhor Jesus. Mas, a oferta está para todos, mas o sacrifício de Cristo só vai fazer efeito para quem crer. Se você crer, então você vai ser salvo. A oferta está para todos. Todos os homens da terra têm essa oferta de Cristo. Mas somente os que crerem na morte e na ressurreição de Jesus Cristo vão ser salvos. Base bíblica, João 13,16 e Romanos 5, capítulo 8. Vamos ler Romanos 5 e 8? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Cristo morreu por nós, ainda sendo nós pecadores. Essa é a expiação ilimitada, não tem limite, é irrestrita. Enquanto o calvinismo é em estrito senso, em sentido restrito, a expiação dos remonstrantes é em lato sensu, ou seja, em estrito amplo, em sentido amplo. Incapacidade natural. Está aí um ponto de concordância, entre aspas, entre o arminianismo e o calvinismo, que é a incapacidade natural. Ou seja, os arminianismos também creem que o homem, após a queda de Adão, teve as suas faculdades morais e benéficas corrompidas pelo pecado. Mas o livre-arbítrio do homem não foi contaminado pelo pecado. Apesar de um homem ser um ser depravado, ele ainda conserva consigo o livre-arbítrio. Então ele pode escolher entre o bem e entre o mal. Então, na incapacidade natural, o homem, por natureza, ele é um ser humano pecador. Mas ele tem o livre-arbítrio, ele pode fazer escolhas. Base bíblica, Gênesis capítulo 6 e versículo 5. Quem puder ler também. Viu o Senhor E a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Isso mesmo. Então, o homem por natureza, ele é pecador, mas ele ainda conserva consigo o livre-arbítrio. Marcos 16, 16, fala de Cristo. Jesus falando, quem crer e For for salvo, batizado será salvo. Livre-arbítrio. Isso. Quem crê. Graça preveniente. É a graça preventiva ou graça capacitadora. O que é essa graça? O calvinismo crê na graça irresistível. Já o arminianismo, ele crê na graça capacitadora. Deus, ele deixou para o homem uma graça que capacita ele a crer no Evangelho. Uma vez que o homem é um ser humano depravado, ele não pode aí tomar iniciativa. Mas Deus previu isso e trouxe uma graça preveniente, uma graça capacitadora. Então, na graça capacitadora, essa graça faz com que o homem
aceite o chamado do Evangelho, capacita ele para responder o chamado do Evangelho, e por intermédio da graça capacitadora, o homem pode cooperar com Deus para a salvação, entenderam? Então aí na salvação uma cooperação entre o homem e Deus, ambos cooperam na salvação. O homem vai crer, Deus vai operar, e ambos vão ali andando para poder aí ter o ápice da salvação, entenderam? Você falou, isso chama-se sinergismo. Isso, exatamente. O homem atuando junto com Deus para manter a salvação. Perfeito. O calvinismo já é o quê? O monergismo, ou seja, não depende nada do homem, só depende do Espírito Santo. Isso. Bem colocado pelo pastor Renato, isso mesmo. Perseverança condicional. Enquanto que o calvinismo crê na perseverança dos santos, aqui você vai perseverar, você vai ser salvo enquanto você estiver perseverando. Se você, que eles chamam, se você cair da graça, você perde a salvação. Então fica nesse impasse. Uma hora, se você ali seguir os decretos de Deus, a sua vontade, você está salvo. Mas a partir do momento que você cai, você perdeu sua salvação. Só que tem um problema aí, né, meus irmãos, amados irmãos, porque não tem aquela segurança, porque uma vez que você creu, se converteu, está seguindo os rudimentos, você está salvo. Mas se você caiu da graça, perdeu a salvação. Mas se você voltar a crer novamente, você está salvo. Mas se você cair novamente, perdeu a salvação. Então acaba ficando nessa questão. Tem que crer, segundo os remonstrantes, tem que crer, perseverar até o fim. Aí você será salvo. Entendeu, meus irmãos? Alguma dúvida? Rapidinho. Livre-arbítrio rapidinho. O calvinismo, ele afirma que o homem perdeu seu livre-arbítrio. O homem não tem livre-arbítrio. Mas por que o homem então pode fazer escolhas? Então a gente tem que diferenciar livre-arbítrio de livre agência. O que é livre agência? Livre agência é a capacidade de externar as suas vontades. Isso é livre agência. Alguém tem uma caneta azul e uma preta? Alguém tem? Tem uma caneta preta ou vermelha? Eu vou pedir um aluno aqui, um voluntário, por favor. Um aluno voluntário. Vem aqui, Renato. O Renato está com uma caneta preta e uma azul na mão. Olha a livre agência. Micael, você pode escolher ou a preta ou a azul. Você pode escolher uma das duas. Vou escolher a azul. Tá vendo? Eu escolhi a azul. Isso aqui é livre agência. Livre arbítrio. Micael, escolhe a caneta vermelha. Não, mas ali só tem a preta e só tem a azul. Eu não tenho como escolher a vermelha. Se eu tivesse livre-arbítrio, eu poderia escolher a vermelha. Mas eu não tenho livre-arbítrio, eu tenho livre agência. Então a minha vontade, eu posso externar a minha vontade entre a preta e a azul. Por quê? Porque isso é o que está colocado. Então eu posso escolher de acordo com as influências externas ou internas. Isso é livre agência. É nisso que o calvinismo crê. E o livre-arbítrio? Livre-arbítrio. Tem a caneta ali preta e azul. Eu não quero nenhuma das duas. Eu quero escolher a vermelha. Aqui, tem o livre-arbítrio. Entenderam? Essa é a grande diferença entre a livre agência e o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é a possibilidade de você escolher entre o bem e entre o mal. O homem, ele é totalmente mal no calvinismo. Então ele não pode escolher o bem. A vontade dele é inclinada para o mal. Mas ele tem vontade, então ele pode exercer a livre agência, ele não pode escolher o bem. Já no livre-arbítrio, você pode escolher o bem, você pode escolher a caneta vermelha. Entenderam? Bem prático esse exemplo, né? Obrigado, Renato. Essa aqui é minha.
Bom, essa é a grande diferença entre livre-arbítrio e livre agência. O homem não tem livre-arbítrio segundo o calvinismo. Livre agência. Por fim, atualmente nós temos as igrejas que pregam a teologia calvinista, que é a igreja presbiteriana, prega o calvinismo, a igreja anglicana, a igreja batista, algumas, não são todas, prega o calvinismo, a igreja cristã Nova Vida e a Aliança do Calvário também prega o calvinismo. No lado arminiano, temos a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, prega o arminianismo. Assembleia de Deus, Ministério do Brás, prega o arminianismo. A Renascer, a Metodista de John Wesley, a Quadrangular também prega o arminianismo, e a Igreja do Evangelho também prega o arminianismo. Os expositores aqui no Brasil que pregam a teologia calvinista: Hernandes Dias Lopes é um calvinista roxo, o Augustus Nicodemos, calvinista, Heber Campos Júnior, calvinista, Paulo Júnior, calvinista, e Marcos Granconato. Esse aqui, meus irmãos, faço aqui uma exceção. Esse homem é muito sábio, meus amados irmãos. Ele é um homem, se vocês pararem para ver uma pregação, um ensino bíblico dele, ele é muito profundo nesse tema. Ele é calvinista também. No lado arminiano, os grandes expositores aqui no Brasil: Augusto Vailate, Leandro Quadros, o Elias Soares, da Assembleia de Deus de Ipiranga, e o doutor Rodrigo Silva. Conhecem o doutor Rodrigo Silva? E esgotou o nosso tempo, e é isso, meus amados irmãos. Tirem aí as suas conclusões. Faltou um aí. Silvio de Souza. É isso aí. Tirem suas conclusões aí, qual é mais prático na Bíblia, qual tem mais base bíblica. E Deus abençoe os irmãos e muito obrigado. Deus os abençoe.